Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, faça aí seu comentário, ative as notificações. Que Jesus te abençoe. Queridos, chegamos na última lição, falando sobre o sacerdócio celestial. Nós vamos estudar a última lição do segundo trimestre de 2019, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Textual: porque nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Então, porque nos convinha, porque nos é necessário, um sumo sacerdote como este, santo, incomparável, sem mácula, separado dos pecadores. Então, queridos, precisava de um sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Então, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote santo, sem pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade prática: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque ele, sendo ele oferta e ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Então, amados, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele se fez oferta e ofertante, garantindo-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Então, Jesus, ele se ofereceu por nós, como oferta e ofertante, nos deu essa grande salvação, através do seu sangue. Agora vamos falar sobre os 3 objetivos. Primeiro ponto: expor que o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Explicitar o sacerdócio universal da igreja. Afirmar o maior e o mais perfeito tabernáculo. Introdução. O apóstolo Paulo escreveu que as festas e a dieta e os dias sagrados são sombras das coisas futuras. Colossenses 2,17. O autor aos Hebreus reafirma que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. De tudo o que estudamos até a presente lição, podemos dizer que o tabernáculo de Israel é um tipo de tabernáculo celestial. E nessa lição veremos que Jesus é o sumo sacerdote desse tabernáculo celestial, e que a sua igreja é o sacerdócio real. Então, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. Aqui fala, aplica aos Hebreus, que a lei era uma sombra, dos bens futuros. Então, havia, e Deus ia enviar, o seu próprio filho, A Bíblia diz, vamos ler João 1,14. Abre sua Bíblia aí. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, Jesus, ele foi enviado aqui na terra, 100% homem, 100% humano, Então, amados, Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Aqui fala, consagrado como juramento, escolhido por Deus. Jesus não tem pecado, oferecimento perfeito e definitivo, sacerdócio inalterável. Ele intercede continuamente por nós. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então, querido, Jesus Cristo ele é o sumo sacerdote. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Então, nós somos o sacerdócio real, nação eleita, Então, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito. Primeiro ponto: o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. O ministério do Novo Testamento mostra que na igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva, como ocorre no catolicismo romano. Ora, a palavra sacerdote não se aplica a nenhum indivíduo, senão ao próprio Cristo, que constitui sumo sacerdote do povo redimido. Na nova aliança, Cristo é o novo mediador entre nós e o Pai Celestial. Então, Jesus Cristo, ele é o superior, segundo a ordem de Melquisedeque, Nós sabemos
que o sacerdote levítico, né, ele era temporário, né? Ele era imperfeito, né? Por causa, né, os sacerdotes, eles eram pecadores, né? E nós sabemos que na antiga aliança, né, só sacrificava os animais ali, né? O pecado era perdoado, né? Mas ali só cobriu o pecado, né? Então veio Jesus, né, como sumo sacerdote, né, para nos perdoar definitivamente, né, de uma vez. Então ele fez o sacrifício perfeito por nós ali na cruz do Calvário. O sacerdócio coletivo dos cristãos, por outro lado, segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente tem que fazer parte do sacerdócio real. Então, queridos, vamos ler lá 1 Pedro 2:9. Diz aqui a palavra de Deus: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, nós somos sacerdócio real, né? Nação eleita, né? E nós somos reis, né? Então, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. Por meio de Jesus Cristo podemos oferecer sacrifícios espirituais. Então, queridos, a Bíblia diz em Romanos 12, nós devemos fazer um sacrifício vivo, agradável a Deus, que é nosso culto racional, e oferecer um sacrifício também de louvor ao nosso Deus. Então, o nosso sacrifício é interior, por dentro, né? Acerca disso, o apóstolo Pedro escreveu que os crentes representam um corpo sacerdotal em Jesus Cristo. Em Apocalipse, o apóstolo João retoma esse mesmo princípio: aquele que nos ama e o seu sangue nos lavou de nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A ele o poder, a honra e glória para todos sempre. Amém. O resgate dessa maravilhosa doutrina remota à reforma protestante ao movimento pentecostal. Vamos para o terceiro ponto, queridos. Jesus Cristo, sumo sacerdote no céu. Atente, querido irmão, para o seguinte versículo. Ora, a suma do que temos dito, que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, não o homem. Então, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote no céu, né? Então, não foi feito por mãos humanas, né? Mas foi feito por mãos maravilhosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E ele está sentado, né, à destra de Deus, sentado à direita de Deus. Então ali tem um santuário celestial, né, um tabernáculo celestial. Esse texto revela que o nosso Senhor é o sumo sacerdote perfeito, está à destra do Pai no céu, de que maneira singular e verdadeira, ministro no tabernáculo celestial. Isso aconteceu porque a sua obra foi completa e perfeita. Por isso, ele é o mediador do advogado e intercessor. Então, Jesus Cristo, né, ele é o sumo sacerdote, ele é intercessor, né, ele é advogado, né, ele é advogado dos advogados, né, ele justifica a nossa causa, né, e ele intercede por nós, né. Então, queridos, é o tabernáculo celestial, onde Cristo administra, né, aquele tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o sumo sacerdote do Novo Testamento e os cristãos são os sacerdotes. Então, queridos, essa é a nova aliança, né? Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote e nós cristãos somos, né, os seus sacerdotes, né? Nós sabemos que na antiga aliança, né, havia o sumo sacerdote Arão, né? Mas era um homem, né, cheio de falhas, né? Nós sabemos que ali todos os sacerdotes morriam, né? Tinha um substituto, outros sacerdotes, né? Mas tinha um só sacerdote, né? O sumo sacerdote singular, que é Jesus Cristo, né? Então, queridos, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, né? E ele é o verdadeiro sumo sacerdote, né, superior. Louvado seja o nome do Senhor. Esse segundo ponto, querido, sacerdócio universal da igreja, uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo.
Ao longo da Escritura encontramos várias porções a respeito da pedra que é Cristo. No Novo Testamento, por exemplo, vemos que o apóstolo Paulo quanto Pedro citam Isaías 28, ambos afirmaram, mediante o Espírito Santo, que Cristo é a pedra. Em Efésios 2:20, pedra da esquina. Assim podemos afirmar que o sacerdócio universal dos crentes, podemos afirmar que o sacerdócio universal dos crentes, em primeiro lugar, está fundamentado na pedra que é Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então, queridos, Cristo é a pedra, né? Ele é a pedra angular, né? Então, queridos, vou tirar aqui para mostrar para vocês, para ficar melhor para vocês entenderem. Queridos, aqui tem um desenho, né, mostrando, né, sobre o sacerdócio universal. Então, aqui é a pedra angular, né, ou pedra de esquina, que simboliza Jesus Cristo, né? Então, queridos, ele é a pedra, né? E nós somos as pedras vivas, né? O evangelismo, né? Nós sabemos que nós devemos estar sempre evangelizando, né? Adoração, sempre louvando ao Senhor. A oração, sempre orando, né? O serviço na casa do Senhor, sempre limpando, fazendo, né, o trabalho do Senhor. Comunhão, devemos estar sempre em comunhão com Deus, com nossos irmãos. E o ensino, né? Dar ensino com dedicação e com sabedoria. Então, amados, aqui fala que Cristo, né, ele é a pedra fundamental, né, desse alicerce, né? Jesus Cristo, né, ele é sustentação, né, desse edifício, né? É Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é a pedra. E nós vemos que, vamos ler lá em livro de Mateus, capítulo 16. Você que tem uma Bíblia em casa, acompanhe com nós. Eu esqueci de falar. Não deixe de deixar seu comentário, né? Se inscrever no meu canal, amém? E em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, amados, vamos ler lá Mateus 16, 18. Diz o seguinte assim, pois, versículo 18, Mateus 16, 18, pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, queridos, nós sabemos que a palavra Pedro, né, significa Petros, significa uma pedra pequena. E a seguir ele diz sobre essa pedra, né, a pedra, né, Petra, que significa uma grande rocha maciça, ou rochedo, edificarei a minha igreja. Então, queridos, esse é o significado da palavra, né, Pedro, né, que significa Petrus. Então, a verdadeira, né, o significado da pedra simboliza Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para continuar aqui, queridos. Distinguindo a pedra que é Cristo de pedras vivas que são os crentes, se Cristo é a principal pedra de esquina, os crentes são pedras vivas, constituídas no grande edifício. 1 Pedro 2 e 4. Todos os membros da igreja de Cristo são pedras vivas edificadas sobre a pedra angular. Jesus Cristo, Jesus, o Cordeiro de Deus. Essa metáfora bíblica ilustra a doutrina fundamental do sacerdócio universal dos crentes. Deus nos vê como sacerdote ministrando em sua presença. Somos ministros de um templo espiritual. E cada pedra viva constitui esse edifício. Por isso, você que é chamado para ser um sacerdote nesses dias difíceis, essa escolha foi feita no Calvário mediante o sacrifício apresentado pelo sumo sacerdote perfeito. Portanto, requisitos para a escolha deste ofício não estão baseados em qualquer outra ciência humana, mas na graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Como sacerdote de Cristo, temos acesso ao trono da graça. Então, queridos, hoje nós temos, né, acesso de estarmos no trono da graça, né?
Hoje nós somos sacerdote real, né? Somos nação eleita, né? Povo escolhido. E nós sabemos, né? Cada nós temos, né, um trabalho na obra do Senhor, né? Todos nós somos sacerdotes do Senhor, né? Todos nós cristãos, né? Então, amados, que nós possamos ministrar, né? Tudo, né? Conforme Deus nos quer em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o sacerdócio universal, né? É segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler lá em Gênesis 14, 18. Você que tem uma Bíblia em casa, né? Nós sabemos que o sacerdócio universal já começou, né, no princípio, né? Quando Deus quis, né, ter uma intimidade com Adão, né? Nós vemos lá em Gênesis 3 e 21, né? Vamos abrir sua Bíblia em Gênesis 3 e 21. E disse assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e o vestiu. Então, Deus vestiu Adão, né? Nós sabemos que Deus, né, já estava, né, ali presente com Adão, né? E nós vemos que ele sacrificou um cordeiro, né? Então, e nisso, né, Adão desobedeceu a ordem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E houve uma separação, um desligamento, né? Mas Deus, né, ele restituiu o ligamento com o homem, né? Através do sacrifício, né, perfeito de Cristo. E nós vemos que o sacrifício, né, foi perfeito. Então nós vimos, queridos, que o sacerdócio, né, universal já começava, né, no princípio, no Adão, em Adão, né? Depois nós vemos também em Gênesis 14, né, que fala que Abraão encontrou com Melquisedeque, né? E fala, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. A esse era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe dízimo de tudo. Então, ele, né, Abraão deu dízimo, né, para tudo para Melquisedeque, né? E a Melquisedeque, né, abençoou, né, Abraão. Então, queridos, Deus também nos abençoa, né? Então, já era universal, né, o sacerdócio de Cristo, né? Então, depois, né, nós vemos também o sacerdócio levítico, né? Nós vemos aquela passagem que o povo, né, estava ali no deserto, o povo de Israel, e nós vemos que eles estavam adorando outros deuses, né? O bezerro de ouro. E Moisés subiu até o monte, né, para falar com Deus. E ali ele ficou 40 dias e 40 noites, né, falando com Deus. E depois ele veio, né, a nuvem desceu sobre ele, né, e a sua luz resplandeceu como uma luz. E nós vemos que ele desceu com as tábuas das duas tábuas dos 10 mandamentos. E o povo estava ali divertindo, né, ali dançando, né. E nós vemos que o povo estava, né, adorando outros deuses, né, falsos. E Moisés, né, ficou irado, jogou aquela tábua, aquelas duas leis ali, né. E nós vemos que, né, aquelas tábuas quebrou todas, né. Então, queridos, o povo de Israel não quis subir até o monte, né, para falar com Deus, né. Então, ali Moisés falou com o povo, né: entre vocês, quer que seguir esse Deus verdadeiro e seguir a mim, né? Manifesta as suas mãos. Aí o povo da tribo Levi falou: somos nós. Então Deus escolheu a tribo de Levi, né? Nós sabemos que Deus escolheu aquela família, né? A família de Gerson, Coatitas, né? Meralitas, né? Escolheu aquelas três famílias, né? A tribo de Levi. E nós sabemos, né, que eles trabalharam ali no tabernáculo, né? Então, queridos,
Ali foi temporário, né? Ali o sacerdote também fazia seu sacrifício, sacrificava os animais, né? A parte do animal era sacrificada, outra parte, né, era queimado. Aquela parte que sobrava o sacerdote comia, e quando era totalmente queimado, queimava fora do arraial, né? Podia ser de pedra ou de areia, né? Então, queridos, ali, né, era temporário, né, o sacerdócio levítico. Mas sacerdótico, né, celestial, né, ele é eterno, né? Ele não tem fim, né? Então, o sacerdócio de Cristo, ele é universal, né? É também a igreja também, né? Então, queridos, não é só Jesus Cristo, mas também, né, abrange a igreja também universal, né? Nós sabemos que Deus queria escolher Israel para ser universal, mas através da tua transgressão a Deus, né, ele ficou sendo, né, nacional, né, o povo de Israel, né? Então, as leis foram só para as tribos, né, as 12 tribos. Então, se fosse hoje, né, Israel era para ser, né, universal, né? Mas hoje é a igreja que é universal, né? Então, queridos, é um sacerdócio universal, né? Então, nós somos sacerdotes do Senhor, né? Então, queridos, Jesus Cristo, né, aqui fala que ele é a pedra fundamental também, né? O sacerdócio universal da igreja é uma doutrina bíblica fundamental. Então, queridos, hoje nós estamos debaixo da dispensação da graça, né? Hoje nós temos liberdade de falarmos com Deus, né? Porque antigamente não tinha aquela liberdade, né? O povo de Israel ficava só do lado de fora, no pátio, né? Ali só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, né, para fazer o sacrifício para a nação, né, de Israel, para a nação do mundo inteiro, né? Não só etidamente se ofereceu, né, um novilho para ele e para a sua família, né? Ali não podia entrar pecado, né? Então, queridos, ali, né, era temporário, né? Ali não era Deus, né? Ele enviou seu filho aqui na terra, né? Ele fez o sacrifício de uma vez, né? O sacrifício perfeito, né? E hoje nós temos liberdade de estarmos na presença de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, queridos, hoje nós temos, né, pela fé, nós temos, né, a liberdade de estarmos com Deus. Amém? Agora vamos falar sobre o terceiro ponto, né? O maior e mais perfeito tabernáculo. O santuário terrestre. No santuário terrestre, o tabernáculo, as atividades litúrgicas eram executadas em 3 lugares: o pátio, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio era descoberto, mas o lugar santo e o lugar santíssimo achavam-se cobertos. A mobília que compunha o lugar santo era constituída do castiçal de ouro, da mesa dos pães, da proposição e do altar de incenso. Toda a imagem tinha uma relação especial com o ministério sacerdotal de Jesus Cristo, o santuário celestial, João 6. Então, queridos, nós já estudamos, né, sobre esse assunto, né, sobre o tabernáculo, né. Então, queridos, nós vemos, né, que existe 2 tabernáculos, né, o tabernáculo terrestre e o tabernáculo celestial. Então, queridos, aqui era o tabernáculo terrestre, né? Tabernáculo terrestre. E nós vemos, querido, aqui, né, havia entrada, né? Ali havia quatro entradas, né? Aí era 4 cores, né? Azul, púrpura, carmesim e branco, né? Então, quando você entrava, né, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, né? Ele é a porta. E quando você entrava, você via o altar do holocausto, né? Ali era revestido de madeira acácia, né? E nós vemos que o altar do holocausto, tinha o altar do holocausto, que era o altar de sacrifício, né? E depois você via a pia de bronze, né? Onde que os sacerdotes lavavam as mãos e os seus pés para purificação. Depois nós vimos, né, as cobertas, né?
estava do lado de fora, do lado exterior, né? E dentro nós vimos, né, as cortinas do lado interior, dentro do lugar santo. E ali havia três peças, né? Que era a mesa da preposição, né? O altar do incenso, né? E o castiçal, né? Nós sabemos que o altar de incenso é a oração dos santos, né? E a adoração. E nós sabemos também que o castiçal simboliza Jesus, é a luz do mundo, né? E o pão, a mesa da proposição, né? Os 12 pães, né? Que representam as 12 tribos de Israel. Então, queridos, era um pão sem fermento, né? E ali, todas as vezes, né? O sacerdote, né, trocava aqueles pães todo sábado, né? Era outros pães para se alimentar. Então, depois, quando nós entramos, né? No lugar santo, depois, agora vamos entrar no lugar santíssimo, né? Que era a Arca da Aliança, né? Ali tinha, né? As tábuas da lei, né? A vara de Arão que se floresceu, né? E o maná dentro da arca, né? Do lado interior, dentro da arca. E ali a glória de Deus, né? Estava sempre presente ali, né? Nós sabemos que a Shekhinah, a presença, né? E a glória de Deus, que é o Kavod, né? Que estava ali sempre, né? Ali sempre na Arca da Aliança, né? E ali entrava só o sumo sacerdote Arão, né? Uma vez ao ano. Então, queridos, ali fazia sempre os sacrifícios, né? Para perdão dos pecados, mas ali só cobria aquele pecado, né? Então, Jesus, ele veio para pagar todos os pecados, né? Então, ele fez um sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário, né? Como ele disse, está tudo consumado, né? Então, queridos, Jesus, ele foi perfeito, né? Ele foi inocente, né? Derramou o seu sangue ali na cruz por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós falamos, né? Em cada mobília, né? Que estava ali dentro do tabernáculo. Então, nós vemos o tabernáculo, né? O tabernáculo terrestre, né? Acabamos de falar. E agora vamos falar sobre o tabernáculo celestial, que é a Nova Jerusalém, né? Vamos ler lá, queridos, Apocalipse 21. Diz o seguinte a palavra de Deus: e viu um novo céu e nova terra, porque já é primeiro céu e a primeira terra passaram, mas já não existe. E eu, João, vi a cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como a esposa ativada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus, os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E o Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já se passaram. Então, queridos, ali, né, é a morada celestial, né, o tabernáculo celestial, né, que é a Nova Jerusalém. Então, queridos, ali não haverá dor, nem tristeza, né, haverá só alegria, né, gozo. E nós sabemos que nós temos essa esperança, né, de estarmos ali. A Bíblia diz em João 14, versículo 1, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Se não for teria dito, vos preparar-vos lugar. Então Deus fez essa promessa para nós, né? Para nós, povo eleito, sacerdote real, né? Essa promessa, né? Que um dia vamos morar com Ele ali no céu, né? No tabernáculo celestial. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aqui era só sombra, né? Mas ali é realidade, né? Aí nós vemos Jesus Cristo face a face. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, ali era o santuário terrestre, era só uma cópia, né? E nós sabemos que o santuário celestial, né? Louvado seja o nome do Senhor, ele é real, né? Então, queridos, Jesus Cristo, ele é eterno, ele é o sumo sacerdote real, louvado seja o nome do Senhor.
Então, que nós possamos estar sempre preparados, né, para que nós possamos encontrar com o Senhor, né, morar com Ele, né. A Bíblia diz, né, que Ele está conosco todos os dias, né, até a consumação do século. O segundo ponto aí, querido, santuário celestial. Esse santuário pode ser identificado como um tabernáculo, que não foi feito por mãos humanas. É o lugar onde Deus habitará entre os homens para sempre. Cristo Jesus garantiu nós essa bênção quando, na consumação de seu sacrifício, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Assim, o caminho para o tabernáculo celestial foi aberto, nosso acesso já é garantido. Então, queridos, o véu se rasgou de cima para baixo, né? Jesus, ele morreu ali na cruz, né? E nós sabemos que hoje nós temos acesso de estarmos, né, na presença de Deus, né? E nós sabemos que um dia, né, ele vai voltar e vai buscar a sua igreja e iremos morar para sempre com ele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, que vamos falar sobre o sacrifício perfeito de Cristo. Amém? A palavra de Deus mostra que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente e eterno. Não era preciso passar repetidamente pelos calvários para garantir nossa redenção eterna. Bastou um único sacrifício, diferentemente do sacrifício antigo, que era parcial. De Cristo foi definitivo e perfeito. A Bíblia declara que o nosso Senhor, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Que é a mensagem maravilhosa que a palavra consulta. Então, queridos, o sacrifício de Cristo foi perfeito, né? Então, o sacrifício dele foi uma vez só, por todas, né? Nós sabemos que na antiga aliança tinha que fazer aqueles sacrifícios, né, de animais, né? Nós sabemos que hoje nós não precisamos fazer mais sacrifícios, né? Porque Jesus, ele já fez sacrifício ali na cruz, de uma vez por todas, né? E nós sabemos que, né, hoje nós temos perdão do nosso Deus, né? Basta nós confessarmos nossos pecados a Ele, né? Ele nos perdoa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que lá no céu, né, ali é só um lugar santíssimo, né? E nós sabemos que também nós temos liberdade de estarmos, né, em lugar santo, lugar santíssimo, né? De confessarmos, né, os nossos pecados, né? De estarmos sempre na presença de Deus, né? Então, queridos, Jesus Cristo, né, ele está sempre conosco. Ele diz, né, que ele vai, mas um dia ele vai voltar, né? Então, queridos, o mesmo que foi, o mesmo que vai voltar, né? E nós sabemos, né, que Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia, né? E ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus Cristo, né, ele é eterno, ele é celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a conclusão. Uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente, uma salvação definitiva. Na aliança antiga, as pessoas comuns não tinham acesso direito ao santo dos santos. Na nova aliança, qualquer pessoa, independente de etnia ou classe, mediante Cristo, Jesus pode entrar na presença de Deus pelo novo caminho. Então, queridos, hoje nós temos acesso para estar nesse novo caminho, né? Através, né, da morte de Cristo, né? O verdadeiro sacrifício por nossos pecados, né? Na antiga aliança você não tinha essa liberdade de estar na presença de Deus, né? O povo de Israel ficava só do lado de fora, né? Então, ali só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, né? E fazer aquele sacrifício para a nação, né? No dia da expiação, né? No Yom Kippur, né? E nós sabemos que hoje nós não precisamos fazer mais isso, né? Porque Jesus, né, ele já fez ali, né, um sacrifício, né, em tudo por nós, né? E hoje nós temos acesso de estarmos na presença de Deus, né? Estar sempre com Ele em todo momento, né? Aonde que nós estivermos, nós temos liberdade de falarmos com Ele.
Amém, queridos? Então, agradeço a todos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a todos. Terminamos, né, as lições bíblicas, né, sobre o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Foram 3 meses, né, que nós estudamos essa lição, né? Nós estudamos cada lição, né, sobre o lugar da habitação que Deus queria habitar no meio deles, né? Os artesãos, né? Bezalel e Oliabe, né? Trabalharam ali. Deus chamou aqueles homens, né? Para trabalhar ali no tabernáculo. Nós estudamos também sobre o pátio, né? O pátio, né? E ali o altar do holocausto, né? A pia de bronze, né? As cortinas do tabernáculo, o lugar santo, o lugar santíssimo, né? E o sistema de sacrifício, né? Nós estudamos sobre a nuvem de glória e agora a última lição, né? Então, queridos, essas lições foram maravilhosas, né? Agradecemos também ao pastor Elienay Cabral, nosso comentarista da lição. Que Deus possa abençoar o nosso pastor, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós vamos chegar agora à nova lição, né? Que nós vamos estudar sobre a mordomia cristã, né? Como ser um mordomo fiel, né? Então, queridos, espero vocês na nova lição, né? É a lição primeira, amém? Então não deixe de comentar aí, não deixe de deixar seu like aí no meu canal, amém? E que Deus abençoe a todos vocês que assistiram o meu vídeo, amém? E espero que vocês gostem, né? Desse ensinamento, né? Desse estudo sobre, né? Sobre cada lição que eu selecionei para vocês, né? Essas três lições, né? Cada uma delas sobre o tabernáculo, né? E o tabernáculo de Moisés, né? Nós estudamos, né, essa lição inteira, né? Sobre o tabernáculo. Então, amados, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou orar para todos vocês, né? Que Deus abençoe nessa tarde a todos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, nesta tarde, Senhor, de estudar um pouquinho a Tua palavra. Senhor, abençoa cada um que vai assistir este vídeo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essas lições que nós passamos, ó Pai. Meu Pai, aprendendo mais e mais a Tua palavra. Abençoa o nosso pastor Elienay Cabral, Senhor, nosso comentarista. Ó Deus, abençoa essa lição que vai entrar também, Senhor, sobre a mordomia cristã, Pai. Que nós possamos aprender e praticar a Tua palavra. Ó Deus, abençoa cada um nessa tarde. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.